Fala, meus lindos, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como que eu fiz para criar esse avatar falante animado utilizando inteligência artificial e sincronização labial de forma totalmente grátis, sem limite e sem marca d'água. Ou seja, você vai poder criar de forma ilimitada o seu avatar para os seus futuros vídeos aí do seu canal. A primeira vez o processo é mais chato, família, porque temos que criar a nossa imagem do avatar primeiro, né, o nosso personagem. Mas depois que ele já tiver pronto, já tiver sido feito, o processo se torna muito mais fácil, porque agora só precisamos do áudio da nossa voz para adicionar no avatar. Com o avatar pronto, a gente só terá que colocar o nosso áudio de fala dos vídeos. O processo é bem simples e fácil. A gente vai primeiro utilizar a inteligência artificial Nano Banana de criação de imagens para poder gerar o nosso avatar no estilo desenho, certo? Como esse meu que vocês estão vendo. E em seguida iremos utilizar o software Crazy Talk 8 para adicionar os movimentos de fala no nosso avatar. Então, sem mais delongas, vamos lá partir pro tutorial na tela do meu PC, família, beleza? O prompt e os links, família, vai estar fixado aí no comentário organizado para vocês, beleza? Se vocês estiverem vendo pelo TikTok, vocês podem entrar no link da bio para poder acessar os links, beleza? Então, aqui na Google IA Studio, a gente vai selecionar a opção Nano Banana, certo? É só vocês virem aqui em imagens para ver as inteligências artificiais da Google, beleza? A Nano Banana é a melhor que tem no momento para criação de caricatura, né, de imagens em desenho. Então eu vou estar pegando o prompt aqui pra gente dar início na criação da imagem, beleza? O prompt que eu usei é esse aqui, família. Eu já deixei ele até anotado porque foi que deu certo aí pra mim na criação do nosso avatar, certo? Então a gente tem que fazer uma modificaçãozinha aqui no prompt para que ele fique de acordo com o que a gente vai fazer, certo? Porque, por exemplo, aqui ó, transforme as imagens, né? Aqui é quando eu tava criando mais de uma imagem. Então, se for uma imagem só, você vai colocar a imagem aqui e vai mudar bases aqui para base. Ó, anexadas, mudar aqui também. E é só isso, só. Vendo? Então aqui, né? Então aqui eu pedi para ele fazer duas variações, né? Uma com as duas mãos mostrando e uma com uma mão só acenando, como se estivesse dando oi, né? E ele vai criar umas variações parecidas com essas aqui. Deixa eu procurar aqui para mostrar para vocês. Ó, ele vai criar algo como isso aqui e isso aqui, certo? A imagem que eu utilizei foi essa aqui, foi essa minha foto aqui. Você pode ver que a foto é bem simples e não tem uma qualidade tão boa assim, e mesmo assim ele consegue dar um resultado muito bom. Só que eu vou estar utilizando outra imagem, né, família, pra gente fazer um teste aí e ver como que vai se sair esse novo avatar. Eu vou estar utilizando essa imagem aqui, que tem uma qualidade um pouco menor ainda do que aquela, né, porque acho que a foto quando eu tirei tava com fio e por conta disso embaçou um pouco o braço aqui, mas vamos ver se ela consegue utilizar essa imagem para poder fazer, né? Então eu vou pegar a imagem aqui, ela tá na pasta download que eu deixei separado, então eu vou pegar e vou fazer o upload aqui da nossa imagem, beleza? Para que ele consiga fazer a criação. Eu não sei se o celular vai atrapalhar, se o celular atrapalhar a gente utiliza outra imagem, mas vamos testar com essa aqui mesmo. O certo é você fazer com os braços cruzados, né, família? Para ter um avatar mais legal. Então eu vou mudar a primeira aqui, vou colocar braços cruzados, certo? Então eu vou colocar isso aqui para ver se fica melhor. Então a gente dá aqui, prompt. A IA é super rápido, tá? Então é questão aí de 20 segundos ela já consegue estar criando a nossa imagem. Bom, foi essa variação aqui que ela criou, família. As tatuagens obviamente não bate com a da minha foto, porque minha foto não tá muito boa, mas ela conseguiu quase lá, né? Porque essa tatuagem aqui eu tenho, mas ela não ficou aqui tão parecida. Então aqui que a gente pode fazer? A gente faz o download da imagem, que a gente vai estar utilizando ela para criar o nosso avatar, beleza? Vou baixar também a da mão levantada, só para ter uma variação de movimento, mas vocês podem criar, vocês devem, né, criar mais variações com o braço cruzado, com a mão no queixo, acenando, para que vocês utilizem as imagens como um movimento ali. Vocês vão entender na hora que a gente utilizar o Crazy Talk 8 lá para animar a imagem, né? Fazer a sincronização labial. Então, quanto mais imagens de diferentes poses vocês tiverem, melhor é. Então, o que a gente deve fazer agora, família? A gente deve remover o fundo, tá? Porque o Nano Banana não fornece a imagem pra gente com fundo removido de verdade. Ele vem com fundo dessa maneira aqui, que parece estar removido, mas não tá. Então, aqui, ó, eu removo com o Photoshop, né? Eu vou clicar aqui ó, em remover fundo na segunda imagem. Vocês podem estar utilizando outra maneira aí, vocês preferirem, tá? Como meu boné é branco, eu prefiro usar o Photoshop, porque a inteligência artificial do Photoshop vai conseguir retirar o fundo sem danificar a imagem.
né? Então aqui a imagem já tá sem fundo, ó. Já posso exportar a nossa imagem. Vou exportar em PNG para a pasta download aqui, ó, e substituir pela antiga. E agora sim ela vai estar com o fundo removido, beleza? Então aqui eu dou não e vamos exportar outra imagem também. Então depois que você tiver removido o fundo, a gente vai abrir o Crazy Talk, certo? O Crazy Talk não tem como colocar em português, mas é fácil de utilizar e é o que eu vou estar mostrando para vocês. Então depois de aberto ele aqui, né, a gente vai criar um novo projeto, né, do jeito que tá aqui, não precisa fazer nada. Então a gente vai clicar nesse personagemzinho aqui para adicionar a nossa imagem, né? O nosso boneco é 2D, então a gente vai estar utilizando 2D. Vou escolher uma das variações aqui, eu vou escolher a do braços cruzados, certo? Que agora a gente vai animar e fazer a sincronização labial. Aqui a gente deve arrastar esses números para perto do rosto, tá? Então o 1 e o 2 é para perto do olho e o 3 e o 4 é para a boca. Então eu vou colocar bem perto da boca aqui. Não precisa ser tão perfeito, tá? Que depois a gente vai arrumar. Aí dá um next, aguarda carregar. Agora sim a gente vai arrumar o rosto aqui, família, porque ele não posiciona corretamente. Como vocês podem ver aqui, ó, não tá bem posicionado. Então eu vou arrastar aqui para perto da boca corretamente, certo? Vocês clicam nessa caixinha aqui para ele mostrar todos os pontos. Aí a gente vai arrumar de acordo com o nosso rosto aqui, tá? Para a sincronização labial ficar boa. É facinho, família, não tem segredo, né? Como vocês podem... E não precisa ser perfeito também, tá? Não precisa ser perfeito. Aqui no nariz não precisa mexer, ficou bom. Na verdade eu vou mexer um pouco mais para baixo, certo? Aqui do olho também, mover mais para cá. Sobrancelha também, família, aqui, ó. A gente deixa bem ajustadinha. Se vocês querem ver se tá ficando bom, família, vocês podem clicar aqui e ele vai fazer os movimentos, tá? Então é só fazer os testes aqui. Eu não vou fazer muito perfeito, família, porque não é o intuito do vídeo, né? O intuito do vídeo é ensinar, então eu não vou estar fazendo tão perfeito. Ó, aqui a gente colocaria mais para perto do rosto, né, na área que pode ter movimento. Então é mais ou menos dessa forma aqui que vai ficar, tá, família? Aqui seria os movimentos da cabeça, né, então você posiciona bem a questão dos olhos, ó, da sobrancelha, o impedimento do nariz aqui, a boca, certo? Para ele poder fazer os movimentos. Aqui você consegue fazer uns pequenos testes para ver como que fica, ó, os movimentos. Lembrando que aqui ele tá fazendo teste com falas em inglês, né, com personalidades diferentes. Então a gente dá um next aqui depois que tiver terminado. Aqui eu não costumo mexer na orientação da câmera, do rosto, porque fica bom do jeito que vem. Ó, tá vendo ali? Ele moveu só um pouquinho pro lado, não mexeu tanto, então eu costumo deixar no padrão, mas aí você tem que testar e ver se qual que fica melhor no seu, tá? Porque às vezes se o seu personagem estiver muito de lado, às vezes é bom você mexer nisso aqui. Tá? Lembrando que é bom você sempre utilizar uma imagem que esteja bem de frente, tá? Para ter um movimento melhor. Aqui a gente já tem o nosso personagem para utilizar, né? Vamos fazer só mais alguns pequenos ajustes para facilitar quando a gente criar o vídeo, né? Por exemplo, se a gente salvar da forma que tá aqui, ele vai salvar com fundo branco. Então a gente vai colocar um fundo aqui para poder remover no programa de edição. Como eu não estou utilizando verde nessa imagem, eu posso colocar fundo verde na imagem. Agora, se eu estivesse utilizando algo verde, eu colocaria azul, tá? Vou mostrar para vocês aqui agora. Vocês clicam nessa imagenzinha aqui, vem aqui embaixo, ó, em Color Select, e eu colocaria azul, né? Mais especificamente é 000 FF, tá vendo? Colocaria esse azul aqui se eu estivesse utilizando verde. Como eu não tô utilizando verde, eu vou colocar o verde mesmo, né? Que é 00 FF 00. Aí ficaria dessa forma aqui, certo? Então quando eu for remover no programa de edição, vai ficar só o personagem. Lembrando que a nossa imagem, família, não ficou muito boa quando eu removi lá no Photoshop, né? Você pode ver que ficou uns detalhes aqui no boné, porque o boné é quase da mesma cor, né? Então eu teria que ter feito uns ajustes aqui para melhorar. Mas o certo é vocês deixar o seu personagem totalmente sem fundo lá no Photoshop, tá? Como o boné aqui é parecido, acabou ficando esses detalhes na cabeça. E eu vou resolver depois, eu vou arrumar depois. Como o intuito é mostrar para vocês, não vou me preocupar com isso agora. Agora que a gente já tem nosso personagem pronto aqui, a gente já poderia utilizar dessa maneira. Mas eu acho legal colocar os dentes, né, família? Porque fica mais legal. A gente tem várias opções aqui, né? O dente normal, ó, tem esses branco aqui, mas eu gosto de utilizar o cartoon, tá? O dente cartoon, gosto de utilizar isso aqui. Então a gente arrasta aqui, ó, pra cima do personagem e ele já vai colocar os dentes. Como nosso personagem está bem reto, a gente nem precisaria mexer aqui na boca, né? Mas se caso você precisar, é só clicar nesse ícone da boca aqui e a gente mexeria um pouco aqui, ó. Vou mexer um pouquinho, ó, vou deixar ele um pouquinho mais torto, só um pouquinho, porque ficou bom do jeito que tá, né? E a gente fecha aqui. Agora nosso personagem já tem dente também. O que a gente faz? A gente salva o projeto, família. Vem aqui, ó,
salve as project. Vou colocar na área de trabalho, vou salvar aqui como caricatura. Vou salvar como caricatura aqui, porque dessa forma a gente já vai ter o projeto aí para utilizar das próximas vezes, tá? Então por isso que é importante você salvar o projeto. Aí agora o que que a gente vai fazer, família? A gente vai colocar o nosso áudio, tá? É só clicar nessa onda sonora aqui, ó, e áudio file pra gente adicionar o áudio da nossa voz, né? Eu vou estar utilizando esse aqui de exemplo, que é uma gravação que eu fiz de um vídeo de shorts do canal, né? Aí aqui ele fala qual opção que você quer, né? Aqui ele vai movimentar os olhos, um pouco a cabeça, a boca, e aqui seria só a boca. Aí você escolhe qual que é melhor dos dois aí pra você, tá? Eu vou escolher pra ele movimentar os olhos também. Sem sombra de dúvidas que essa é a melhor versão do GTA San Andreas modificado para jogar no celular. Ele já vem com vários personagens, moto, tudo modificado para você jogar. E com mod menu, é claro. Tem tudo, família, moto, carro brasileiro. E o melhor de tudo, pesa só 300 MB. Então qualquer celular aí com 16 GB você já consegue jogar. E praticamente ele roda em qualquer versão do Android, tá? Até no Android 14. Para facilitar a sua vida, eu já deixei ele lá no link da nossa build. Então você viu como que fica muito top, família? Aqui eu coloquei um áudio de uma gravação que eu fiz de um short e ficou muito bom. Aí ele faz esses movimentos, né? Você viu que não ficou tão bom assim os movimentos da cabeça e tudo mais, porque eu não arrumei tão perfeitamente, né, família? A gente tem que deixar bem perfeito para ficar um resultado legal, mas só o que eu fiz aqui já ficou ótimo, já daria para utilizar. Então o que que a gente pode fazer agora para salvar, né, família? A gente tem que salvar isso aqui como vídeo. Então a gente vem em export vídeo e e-mail. Aí aguarda abrir esse menuzinho aqui, a gente seleciona o formato MP4, puxa aqui até o 6, certo? E aqui na qualidade HD você não precisa mexer, tá? Deixa do jeito que tá. Aqui no tamanho que a gente vai mexer, a gente vai colocar 800 por 600. Ah não, é o contrário, família, é 600 por 800, tá vendo? Ficaria desse tamanho. Como ainda sobrou mais espaço, eu posso tirar ainda mais. Eu posso pegar aqui e colocar 900, por exemplo. Coloco 900, ele diminui ainda mais. Eu vou colocar 1000, né? Assim já ficaria ideal. Então eu deixo desse tamanho e eu salvaria aqui, certo? Se o áudio não ficar do tamanho do vídeo aqui, você pode diminuir. Por exemplo, vamos ver até onde que eu paro de falar. Vamos pegar aqui, família. Ó, aqui eu já tinha parado de falar, tá vendo? Ó, acaba aqui. Então como acaba aqui, eu venho aqui, família, e arrasto até aqui, certo? E agora sim eu posso salvar, ó. Aí eu colocaria aqui MP4, vídeo 6, a proporção coloquei essa aqui, de acordo com o tamanho ali do vídeo. Agora a gente pode clicar aqui em Export, para exportar o vídeo. A gente seleciona onde a gente quer salvar. Por exemplo, eu vou salvar na área de trabalho, ó, vídeo, exemplo, e ele vai exportar o nosso personagem para a área de trabalho. Vocês podem ver que não demora, não exige um computador bom, tá? Vocês não precisam ter um PC top, um PC bom para fazer esse procedimento, tá? Não é pesado. Por exemplo, aqui a minha placa de vídeo é de 2 GB só de memória RAM, então se fosse um programa pesado que exige GPU, levaria muito mais tempo para exportar e provavelmente ia crashar o programa, que meu PC não ia aguentar. Mas esse programa aqui, ele não exige muito. Aí a gente já pode fechar, ó, já pode fechar aqui o projeto que a gente não utilizou mais. Então se eu fosse utilizar novamente, eu vim aqui em File, Open Project, ia procurar o arquivo do meu projeto, caricatura, e abrir ele. Ia dar um pause aqui, ó, e iria colocar outra voz, entendeu? Outro arquivo de voz. Aí faria um novo vídeo. Então o que você pode fazer para ter a animação igual tá aparecendo na tela aí para vocês, né? De outros movimentos de braço, né? Tanto ele com o braço cruzado quanto a mão no queixo. Você criaria outro personagem com o outro movimento. Então a gente viria em New para criar um novo, clicaria aqui no personagemzinho 2D e selecionaria a nossa outra variação, família, que é essa aqui com a mão estendida, entendeu? Então a gente ia criar esse novo personagem aqui, salvar o vídeo com o áudio lá e a gente ia ter a variação do braço cruzado e da mão levantada. Então no editor de vídeo depois era só colocar as duas variações para ficar bom. Aí dessa forma, a gente criando o nosso outro personagem aqui, a gente faria a mesma coisa que fez com o outro para ter essa segunda variação aqui, família, com a mão levantada e com o braço cruzado. E depois a gente já ia ter ele pronto para utilizar no nosso editor de vídeo final. Então essa seria a forma aí de criar um avatar moderno utilizando inteligência artificial, né, e que fique um resultado muito top. Vamos ver como que ficou o nosso vídeo aqui na área de trabalho, ó. Sem sombra de dúvidas que essa é a melhor versão do GTA San Andreas modificado para jogar no celular. Ele já vem com vários personagens, moto. Aí o que eu faria aqui no programa de editor de vídeo, que eu edito meus vídeos, né? No meu caso eu uso o Filmora. Eu ia clicar aqui para remover o fundo verde e pronto, o personagem já ia estar pronto para usar, entendeu? Aí com outra variação ali da mão levantada, eu pegaria os dois vídeos,
ia ter que fazer isso com outro vídeo também, entendeu? Então eu ia ter a variação da mão levantada e dos braços cruzados, beleza? Então esse foi o vídeo, família. Eu espero de coração que eu tenha ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, tá? Eu vou estar ajudando vocês. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, que fortalece muito o canal a crescer e motiva eu trazer mais vídeo, tá, família? Porque o meu canal não é monetizado e isso que dificulta um pouco eu ter motivação para trazer vídeo aqui, porque eu não ganho nada com esses vídeos ainda. Aí eu monetizo através dos links de download, tá, família? Por isso que aparece alguns anúncios aí pra vocês na hora de baixar e tudo mais, beleza? Então é isso, família. Valeu, falou, fui e até um próximo vídeo aqui do canal. Fiquem com Deus.